Oi, eu sou Davi Nascimento, estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Hoje nós vamos aprender sobre um processo importante, não é, dentro da embriologia, que é o processo de gametogênese. Conceitos de gametogênese, gametogênese masculina, feminina. Como isso acontece? Não sai daí e vamos assistir esse vídeo. Roda a vinheta. O processo de gametogênese é o processo de formação dos gametas onde os gametas maduros, né, se desenvolvem. A gametogênese nos testículos é chamada de espermatogênese e nos ovários é chamada de ovagênese. Sobre a espermatogênese, as células dos testículos elas estão organizadas nos túbulos seminíferos, nos quais os espermatozoides eles são produzidos. Ao redor destes túbulos seminíferos estão as células de Sertoli, chamadas células de Sertoli, que são responsáveis pela sustentação dessas células, né, da linhagem germinativa, ou seja, elas são responsáveis por gerar esses espermatozoides. Na ovagênese, nas mulheres, apenas um folículo ovariano entra em maturação a cada ciclo menstrual, o período que é compreendido entre duas menstruações consecutivas e que dura em média 28 dias. Isso significa que a cada ciclo apenas um gameta torna-se maduro, né? E ele é liberado no sistema reprodutor feminino. Depois de entender esses conceitos básicos da gametogênese, a gente vai entender, através de esquema, como que acontece a gametogênese masculina e a gametogênese feminina, não é? Agora, através desses dois esquemas que eu vou figurar no quadro para vocês. Agora, de forma esquemática, nós vamos demonstrar para vocês como é que se dá a produção do espermatozoide através da espermatogênese. Bem, nós temos a célula germinativa. Essa célula germinativa é importante ressaltar que a característica do material genético dela é diploide. Essa célula germinativa dará origem às espermatogônias, depois de passar por um processo mitótico, ou seja, um processo de multiplicação celular. E aí nós temos as espermatogônias, que são diploides, que darão origem aos espermatócitos primários, né? Os espermatócitos primários ainda têm característica diploide, é bom a gente ressaltar isso. Os espermatócitos primários passarão por um processo meiótico, e esse processo meiótico, chamado de meiose 1, ele dará origem a um espermatócito secundário. Aqui na imagem, no esquema, a gente pode ver. Esse espermatócito secundário ele tem característica N, ou seja, ele é haploide, né, porque ele passou pelo processo de meiose, e aí ele dará origem às espermátides. As espermátides também têm característica aí, né, desde o espermatócito secundário, nós já estamos falando todos de características haploides. As espermátides passarão por um processo chamado espermiogênese e darão origem aos espermatozoides. Agora a gente vai entender como acontece a ovogênese. Rapidamente mostrando aqui esse esqueminha, né, que eu fiz aqui para a gente mais ou menos visualizar como é que funciona essa parte de ovogênese. Nós temos aqui a célula germinativa, e essa célula germinativa dará origem às ovogônias, né? E ela aqui neste processo, ela passa por um processo de mitose, ou seja, um processo equacional, né, de multiplicação celular, mas ainda mantém a sua carga genética, não há alteração da carga genética aqui nesse momento. As ovogônias darão origem aos ovócitos primários, que ainda terá característica genética de 2N diploide. No caso aqui, os ovócitos primários sofrerão um processo de meiose. Esta meiose dará origem a um ovócito secundário com característica N. Ele já não é mais diploide, agora ele se torna haploide, o ovócito secundário. E também tem-se o glóbulo polar, também fruto dessa divisão meiótica pelo qual passou o ovócito primário. O glóbulo polar dará origem a outros glóbulos polares também com característica N, né, ou seja, haploide, e a partir de então o ovócito secundário dará origem ao óvulo. Este esquema dá para a gente entender mais ou menos como acontece, né?
Bem, o vídeo de hoje era esse. Se você gostou, compartilha com alguém. Digite na ciência e até a próxima. Tchau!